Ecossistema para o desenvolvimento de empreendedorismo tecnológico é o nosso tema para este painel. Muito bem-vindo. Vamos nos próximos minutos, neste espaço, falar... Boa tarde, bem-vindo a mais um painel desta Feira Tecnológica Mostec. Para esta conversa iremos falar das Fintech e Insurtech. São dois nomes que com certeza vai ouvir com cada vez mais frequência nos próximos tempos. Significam o uso da tecnologia ou a aplicação da tecnologia para serviços financeiros ou para serviços de seguros. Para debatermos este tema, contamos com três convidados. O engenheiro João Gaspar, que é presidente da Associação das Fintechs de Moçambique. Contamos também com o Dr. Hélder Bovana, que trabalha com esta questão de garantir que mais gente tenha acesso aos serviços financeiros no FSD Moçambique. Contamos também por via do Zoom e a qualquer momento poderemos entrar em contato com o Dr. João Freire, que vai também olhar conosco esta questão das Fintechs e também Insurtechs. João Freire é presidente da Associação das Fintechs em Portugal, vai nos trazer a experiência de Portugal e da Europa nesta matéria. Começamos com os nossos convidados aqui em estúdio. Engenheiro Gaspar, como é que avalia a atividade das Fintech em Moçambique? Já estamos no caminho desejado ou ainda há muito por fazer? Não, estamos no início. Antes de mais nada, muito obrigado por este convite e por estar presente neste painel. Respondendo à sua questão, de facto, estamos no início do caminho. Ainda há muito a percorrer, mas não é só em Moçambique, em todo o mundo. De facto, esta área das Fintech e das Insurtech, as tecnologias associadas aos serviços financeiros e serviços de seguros, é recente. Enfim, tem se calhar meia dúzia de anos, não é? E por isso ainda estamos no caminho inicial. Moçambique tem dado alguns passos importantes nesse sentido, mas ainda há muito a fazer. Não só em Moçambique, como a criação da Associação Moçambicana das Fintech significou um desses passos no início da penetração das Fintechs em Moçambique. Qual é o peso que já estão a ter as Fintechs? Neste momento temos cerca de 20 empresas, membros efetivos da Associação e uma dúzia, 12, 15 pessoas a nível particular, portanto individual. Portanto, a Associação tem dois tipos de membros. E isto fica desde já aqui o convite, qualquer empresário, qualquer empresa que se queira juntar à Associação é muito bem-vindo, basta ir ao nosso site e preencher o formulário de adesão, mas podemos ter dois tipos de membros, portanto, membros coletivos, que são empresas, ou membros individuais, pessoas que trabalham nestas áreas que nós chamamos de serviços financeiros digitais, incluindo seguros e área financeira. Como disse, é recente, a Associação foi criada em finais de 2019, formalizada, e foi lançada em fevereiro de 2020, portanto há cerca de um ano e meio, por altura da primeira semana das Fintechs Moçambique, que ocorre normalmente em fevereiro. Fizemos em 2020, presencialmente, ainda antes do Covid, e fizemos este ano, virtualmente, portanto também a Semana das Fintechs, na semana de 20 de fevereiro. E, de facto, temos um ano e meio, estamos a recolher, abertos a mais membros, e, de facto, é uma associação que é recente também. Enfim, ficaria por aqui para já. Pois é, Dr. Hélder Bovana, como é que avalia a importância das Fintechs para o trabalho que a FSD Moçambique tem estado a desenvolver, este trabalho de garantia de acesso aos serviços financeiros para todos os moçambicanos? Boa tarde, obrigado pelo convite. Como forma de mostrar o interesse que o FSD tem nas Fintechs, eu vou dizer que logo do início, quando se criou o FSD, foi identificado como um dos veículos para promover a inclusão financeira. Portanto, e sabe-se que a digitalização, que só com a digitalização é que poderemos atingir níveis mais altos. E se calhar, para demonstrar esta ligação, é o facto de, e para que as pessoas entendam o que é o Fintech, dizer que o M-Pesa é uma Fintech, e se formos a ver os níveis de inclusão financeira de 2014 para 2019, houve um crescimento e sem dúvida foi nos serviços financeiros digitais e em especial moeda eletrónica. Ou seja, o impacto das Fintechs já está a se fazer sentir de forma positiva no exercício das vossas funções? Sem dúvida, sem dúvida. Um parceiro estratégico para o FSD.
E quais outras formas pretende-se usar para garantir esta expansão dos serviços financeiros por todo o país? Sabemos que as fintechs não se limitam em serviços como esse que citou, que são o SSD. Há um leque de soluções que existem. Ainda não está na hora, vão ser aplicados. Qual é que é o exercício que está a ser feito? Há um trabalho muito grande que se tem que fazer, sem dúvidas, e que tem sido feito, porque talvez é importante dizer que há 4 pilares importantes. Temos o pilar do talento, que é este talento que temos que criar através das parcerias com as academias. Temos o lado da demanda, que seja ela corporativa ou do governo, mas também temos o pilar das políticas e infraestruturas e também temos o pilar do capital. O FSD tem trabalhado nas 3 primeiras, a nível de todo o país. É verdade que a nossa presença tem sido, faz-se mais sentir em Maputo, mas temos também colaborado com outras instituições, como o Instituto Superior Politécnico de Manica, mesmo porque entendemos que só com parceiros locais é que vamos atingir estes níveis de expansão das fintechs. Respondeu parte da questão. O que eu queria compreender também é, olhando para os problemas que existem no país do ponto de vista de literacia, como é que acha que devemos investir? Qual é que deve ser o rumo para a introdução das fintechs neste âmbito da inclusão financeira? Continuamos a investir de forma direta e simples com o SSD ou investimos em plataformas mais complexas para permitir que através destes serviços a comunidade toda embarque no desenvolvimento tecnológico? As fintechs fazem exatamente isso. As fintechs procuram trazer soluções inovadoras, porque elas, de certeza, não vão concorrer com os bancos, não é? O nível de penetração dos bancos, apesar de ser baixo, ou seja, as fintechs vão procurar aquelas lacunas em termos das pessoas que hoje não têm acesso aos serviços oferecidos pelos bancos. Então, dou-lhe um exemplo, quando nós falamos do lançamento de uma fintech que é aí a Tabesh, que esqueço-me agora qual é o nome do próprio produto que eles lançaram, mas que trouxe uma forma diferente de aceder ao seguro, não é? Então, as fintechs vão sempre procurar formas inovadoras, respondendo a estes desafios de literacia financeira, como mencionou, mas também de localização, de volume e vários outros aspectos. Portanto, é mesmo isso que as fintechs fazem em todo o mundo. Elas procuram formas diferentes da banca tradicional e de outros provedores de serviço. Então, aqui há 2 velocidades. Colocamos os serviços de acordo com que a população pode aceder, ao mesmo tempo que a convidamos a evoluir um pouco mais no mundo das tecnologias. Sim, se for a olhar, hoje, por exemplo, um dos dados do Finscope, que é um dos trabalhos que o FSD tem feito com o Instituto Nacional de Estatística, o Finscope 2019, ele indica que as pessoas com estes níveis de literacia baixa, literacia financeira baixa, procuram os líderes locais para poderem se aconselhar sobre os produtos financeiros. Então, não me surpreende que amanhã uma fintech decida lançar um produto, se calhar, de aconselhamento sobre os serviços financeiros, usando os líderes comunitários. Se calhar, pela estrutura de um banco, pode ser até impensável neste momento. Portanto, é mesmo isso. Muito obrigado, Dr. Hélder Bovana. Engenheiro João, é verdade que disse aqui que estamos ainda a dar os primeiros passos rumo a um país onde as fintechs trabalham com um pouco mais à vontade, mas neste momento, sob o ponto de vista de penetração, olhando para os dados que aqui estavam a ser levantados pela representação do FSD, pode-se dizer que a penetração é boa ou a ambição ainda é maior ainda? Claro. Desculpa. Claramente a ambição tem que ser sempre maior, porque o exemplo que foi dado pelo Hélder, muito bem, que é o M-Pesa, é de facto considerado a nível mundial uma fintech, como o EMOL ou como o Mcash, portanto, os operadores
de moeda eletrónica, porque de alguma maneira criaram um processo disruptivo em relação ao sistema tradicional bancário. É uma transição que é necessária, exatamente, para todo mundo. Exatamente. Mas nós temos um conjunto de outras fintechs que de facto não estão nesse patamar. E veja-se, por exemplo, o M-Pesa em Moçambique tem mais contas ativas do que todos os bancos juntos. De facto, tem um peso sistémico no sistema financeiro extraordinário. Agora, as fintechs que geram ou que produzem serviços específicos para um nicho de mercado, como o Hélder disse muito bem, são fintechs que têm que socorrer com um misto entre tecnologia e as necessidades reais da população e ter muita atenção, de facto, à literacia digital ou à falta dessa literacia digital para o público-alvo para quem elas estão a trabalhar. Eu dou-lhe um exemplo. Há 2 anos atrás, duas fintechs associaram-se e fizeram um projeto de âmbito social, se quisermos, sob o patrocínio também do FST, que foi criar um sistema de bases de dados para registar, cadastrar e pagar aos catadores de lixo aqui na região de Maputo. Na realidade, essas pessoas nem sequer telemóvel tinham. Veja, portanto, estamos a falar, de facto, a um nível muito básico em termos de acesso à tecnologia. E foi feito o serviço e está neste momento a funcionar. Agora, há de facto um conjunto de outros serviços e as fintechs não se podem de facto cingir aos chamados serviços baseados em USSD, não podem, porque de facto há serviços inovadores quando nós entramos em questões de, por exemplo, identificação digital, de crowdfunding, de empréstimos em grupo, de acesso a crédito também em grupo, chamado P2P Lending, que é empréstimo direto pessoa a pessoa como plataforma digital. Muito provavelmente, muitos destes serviços só fazem sentido, ou melhor, serviços, por exemplo, de pagamento digital baseado em QR Code, por exemplo, só fazem sentido com smartphones, com uma tecnologia mais evoluída. E penso que aí também há um crescimento que temos assistido no país. Ainda hoje de manhã, num dos painéis, falava-se que, de facto, existem cerca de 5 milhões de pessoas em Moçambique com acesso regular à internet. E provavelmente 60% a 70% desse acesso é feito com dispositivos móveis, portanto, chamados smartphones. E é aí que as fintechs também estão a atuar. É fazer serviços de valor acrescentado, baseado em smartphones, para de facto atingir um mercado que até se calhar já está bancarizado, ou que já está de alguma maneira com serviços básicos oferecidos pela banca comum, mas que vai um pouco mais à frente. Vai oferecer serviços com outro tipo de aproximação, com outro tipo de interface, com outro tipo de abrangência e se calhar com custos mais reduzidos, porque na realidade a grande vantagem das fintechs é a sua agilidade em termos de estrutura empresarial que permite criar produtos mais rápidos e mais baratos com um foco no cliente. Tendo em conta as características que cita, rapidez, baixo custo e o que dizia o Dr. Hélder sobre a questão de as fintechs roubarem ou não a cena dos bancos tradicionais, o que é que se oferece dizer, tendo em conta estas vantagens todas que as fintechs trazem? Isto não pode ou não vai criar um ambiente de alguma frição no mercado? Acreditamos que ainda não é esse o momento. Provavelmente no futuro podemos lá chegar, mas veja, se olharmos para o mercado, nós temos hoje em dia, segundo o Finscope 2019, cerca de 14 milhões de pessoas adultas, consideradas adultas mais de 16 anos. Desses 14 milhões temos 21% com conta bancária e 43% ou 44% com conta móvel. Se pensarmos nestes números, muitas das pessoas que têm conta móvel também têm conta bancária. Mas estima-se que existam, destes 14 milhões, provavelmente 8 a 10 milhões de pessoas que não têm qualquer tipo de conta bancária nem conta móvel. Isto representa, de facto, um mercado, um chamado greenfield ainda muito grande. Portanto, há muita capacidade para crescer, com serviços inovadores, quer do lado da banca, quer do lado das fintechs. Agora, aqui a questão é a velocidade com que se consegue fazer isto e a capacidade, ou digamos, os entraves que há a essa velocidade no caso das fintechs. E nos bancos também há entraves. Mas diria que há uma corrida para conquistar esses 10 milhões de clientes que não estão bancarizados e essa conquista faz por vários processos. Seja por custos mais baixos, seja por produtos de facto dirigidos a esses nichos de mercado, seja por complemento a produtos que eles já têm, se calhar de uma área bancária, os chamados underbanked, que é que têm conta bancária, mas só a usam para receber o salário, levantam o salário todo e não fazem mais nada durante o mês. De facto, é isso que também temos que combater e é isso que as fintechs também devem combater e devem auxiliar no processo da chamada inclusão financeira, na Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que um dos pilares é, de facto,
a transformação digital, isto é, transformar o tradicional pagamento em dinheiro em pagamentos digitais e em processos digitais. Vamos olhar para esta questão de políticas daqui a pouco. Dr. Hélder Bovana, a questão que lhe coloco tem muito a ver com o que tem estado a acontecer no mercado. Quando surge uma fintech que se considera boa, geralmente a banca tradicional ou os serviços financeiros tradicionais engolem-na. Até que ponto isto é bom, até que ponto isto é mau para o desenvolvimento das fintechs em Moçambique e para a garantia daquele que é o vosso objetivo fundamental, que é a inclusão financeira? Eu acho que é mau. Sempre defendi que é bom ter a independência das próprias fintechs, não é? É só imaginar quando a STV surgiu, se fosse a seguir comprada pela TVM. Eu acho que matávamos uma certa inovação, uma forma de estar. É exatamente isso que eu defendo que não deve acontecer. E também, ligando um pouco ao que o João disse, é preciso perceber que os bancos não estão, ou as fintechs não estão em concorrência com os bancos, nem um com o outro. Eu acho que os bancos, e olhando para um mercado como o de moçambicano, os bancos podem se aproveitar das fintechs, sem necessariamente comprá-las, porque as fintechs, os serviços financeiros, só expandem se criarem condições para que haja formas de este banco poder conectar-se a estas pessoas. Um exemplo que eu vou dar é que, se hoje temos a população em Cabo Delgado ali deslocada, se quisermos aqui fazer uma oferta que corte qualquer tipo de dúvidas de que está a ajudar a senhora A, B ou C, isto só é possível existindo dados. Se eu lhe dissesse que este número de telefone é da senhora X, que saiu de Macomia, está hoje ali, e quisesse fazer-lhe uma oferta, só poderia fazer. E faço esta ligação para que entenda, para que as pessoas também possam entender porquê e qual é a importância aqui das fintechs e da digitalização. Durante o Covid, a Índia é um dos países no mundo em desenvolvimento que conseguiu fazer 400 pagamentos de $20 para 428 milhões de beneficiários. O nível de desenvolvimento tecnológico da Índia é abismal comparado ao... Não, mas é importante, porque Moçambique, vou lhe dizer, o FSD apoiou uma empresa que chama-se Paycode, que é uma fintech, que fez um pagamento, eu agora aqui não tenho o número das pessoas, era um projeto do INE, não é? Do INE, do Instituto de Ação Social, esquece-me. O INAS. INAS, exatamente. E permitiu fazer o pagamento destas famílias, porque estas famílias estavam registadas, tinham cartões, portanto, não é mandar um grupo de pessoas com um caminhão para chegar lá e fazer pagamentos de pessoas que não se podem claramente identificar com dados. É fazer o pagamento diretamente para os cartões. Portanto, estou a dar um exemplo da Índia, mas estou a contextualizar-lhe para Moçambique. E no fundo acabou acontecendo em Moçambique com a carteira móvel que citou há bem pouco tempo, os pagamentos dos subsídios sociais para a garantia da continuidade da vida das famílias mais afetadas, acabou sendo feito em algum momento por via de carteiras móveis. Portanto, as fintechs também contribuem para construir esta transparência, porque não só as FIN, mas todas as techs acabam contribuindo para isso. Há outras questões que se levantam, da proteção de dados, gestão disto, mas para mim, para um país como o nosso, e dava o exemplo da Índia, porque também tem muitos problemas similares aos nossos, então... Para além de todo o desenvolvimento que há na Índia, ainda há vários desafios. Vamos introduzir o nosso terceiro convidado, o Dr. João Freire de Andrade, que nos fala a partir de Portugal, para nos dar a sua opinião com relação a esta evolução das fintechs e também das insurtechs. O que queremos perceber primeiro é o que debatíamos aqui com o engenheiro João Gaspar e também com o Dr. Hélder Bovana. Aí na Europa, onde o sistema está um pouco mais evoluído, há esta convivência perfeita entre as fintechs e os serviços financeiros tradicionais? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, e é um gosto e uma honra estar aqui com o João e com o Hélder e com todos vocês. Sim, respondendo diretamente à pergunta, não, estamos muito longe de estar perfeitos,
Fintech nós acreditamos muito que Fintech ainda só está a 1% feita, ainda há muita coisa para fazer. Efetivamente, eu diria que os desafios são diferentes. Aqui falamos um bocadinho de uma optimização do setor financeiro, tendo em conta que há uma grande bancarização, enquanto que em outras geografias, referiram aqui a Índia, mas também referiram a África e em específico Moçambique, há aqui uma grande oportunidade de incluir pessoas neste setor com todas as vantagens que existem. Eu diria que cá, e trazendo um bocadinho a perspectiva europeia, há ainda muita dificuldade ou melhor, estamos a fazer um bom caminho na articulação entre cooperação entre o setor mais formal, tradicional, como o Hélder referia, há espaço para todos, para os bancos, para as seguradoras, para as fintechs, para as insurtechs, e ainda se está a caminhar passo a passo para termos estas melhores práticas em termos de sinergias entre os players, porque lá está. Eu queria aqui sublinhar que há países que realmente marcam o passo, que talvez sejam grandes benchmarks e grandes exemplos. O exemplo do Reino Unido, que basicamente fez uma coisa que se chama o Fintech Pledge, portanto um acordo entre todos os bancos para definirem padrões de cooperação e em que pilares é que querem cooperar com as fintechs para garantir que o Reino Unido continua a estar na linha da frente mesmo depois do Brexit em termos de adoção e criação de fintech. No caso português isso acontece de forma orgânica, ainda há muito trabalho para fazer, mas a verdade é que nós vemos diferentes tipos de fintechs. Há as fintechs business to consumer, portanto fintechs que estão a endereçar o cliente final e às vezes podem roubar uma fatia de negócio que efetivamente fazia parte do bolo do negócio dos bancos e das seguradoras, mas há outras que são literalmente para cooperar e que vamos supor uma empresa que é muito boa a fazer onboarding, portanto aberturas de contas digitais, até mais adequadas para pessoas que estão em geografias mais remotas e cumprindo todas as regras da AML. Portanto, há aqui um equilíbrio muito interessante entre a tecnologia para cumprimento normativo, para que a regulação seja cumprida e ao mesmo tempo darmos uma experiência boa ao cliente final. Como, por exemplo, no setor dos seguros, tipicamente as seguradoras já estão muito habituadas a cooperar com players que fazem a distribuição de seguros, os corretores, os mediadores, e portanto a seguradora acaba por ser aqui um grande saco que acumula risco, mas que não o distribui. Ou também pode distribuir, mas estão muito habituados. E, portanto, ter um canal como uma fintech, uma insurtech a distribuir no last mile é comum e pronto. Mas ainda há muito trabalho para fazer, se me pergunta. Doutor João Freire de Andrade, olhando para a realidade aí em Portugal e um pouco também na Europa, coloco duas questões. O que é que está a desenvolver mais rápido ou estão a mesmo passo? As insurtechs ou as fintechs? Quais são os fatores determinantes? E adiciona-se uma terceira questão, aí também há registro desta coisa, de quando as fintechs começam a evoluir, a mostrar que têm potencial para mudar o mercado, elas são engolidas pelos serviços tradicionais, e como é que isso tem sido abordado? Excelentes perguntas, indo muito direto à pergunta. É assim, depende de empresa a empresa. Se há insurtechs que cresceram muito, o exemplo da Lovis, o exemplo da Coverflex, são empresas de distribuição de seguros, seja eles para cliente final, seja eles para empresas, para PMEs, e portanto são dois exemplos de insurtechs que recentemente têm crescido bastante, mas também historicamente e nos últimos 10 anos o setor fintech, em específico os pagamentos, cresceu muito. Basta ver os exemplos de empresas que hoje em dia já têm valorizações de mais de 1.000 milhões de euros, por exemplo a Fidzai, que está na detecção de fraude de pagamentos, e tiveram um crescimento absolutamente estratosférico, quando comparado com os restantes. Depois também há muitas outras, a Locker, a Switch, etc., que estão todas elas mais no ecossistema de fintech do que propriamente insurtech, que foram crescendo bastante, mas que o insurtech está claramente a acompanhar. E, portanto, essa realidade respondendo fintech, insurtech, depende. A verdade é que nós notamos uma muito maior aceleração de pessoas qualificadas que trabalhavam no setor, seja ele bancário ou segurador ou mesmo tecnológico, e que vêm e que trazem. Quais é que são os fatores determinantes? Qualidade da equipa, uma ideia num mercado que esteja a crescer e que esteja mal servido. Portanto, ou temos que criar uma nova oportunidade ou resolver um problema. E depois, obviamente, e é um tema que nós temos conversado bastante, tanto com a FSD como com a Associação Moçambicana, é preciso também capital especializado para poder investir.
década a construir ecossistemas de pagamentos, que não é fácil, digo de investimento em fintechs, portanto demora bastante tempo e isso não é fácil. Quanto a engolir, vamos supor que, e era o caso que o Helder falava, vamos supor que é engolir para fechar, isso não tem interesse. Nós cá em Portugal observamos várias tentativas de players de pagamentos de comprarem startups mais disruptivas nos pagamentos, até às vezes com essa intuição, e realmente as fintechs têm conseguido encontrar outro caminho e não cederem a essa tentação. É raro bancos e seguradoras comprarem insurtechs para trazer negócio lá para dentro. Normalmente ou cooperam, ou então quem temos observado exits, portanto vendas das fintechs, até tem sido a tech companies, temos o exemplo da James, que foi recentemente vendida à Google, e às vezes até vemos algum M&A, portanto fusões de fintechs portuguesas com empresas inglesas, brasileiras, internacionais, que têm muito volume e muita capacidade e que compram a empresa para ganharem ou uma peça tecnológica ou mais capacidade. Pois. Dr. João Freire de Andrade, voltamos a si daqui a pouco, é o presidente da Associação das Fintechs em Portugal. Falamos com o nosso presidente aqui em Moçambique. Agora, uma questão que coloco, tinha introduzido aqui com o Dr. Helder Bovan e a outra introduzi com o Dr. João Freire de Andrade. O que é que acha desta coisa de o surgimento de uma fintech fazer com que haja uma espécie de ameaça no mercado, depois os serviços tradicionais engulam estas fintechs? E depois, um assunto que estava aqui a ser levantado, quais é que são os fatores determinantes em Moçambique para o surgimento das fintechs? Ou coloco de uma outra forma, quem é que está a criar as fintechs em Moçambique e como é que isto pode contribuir para a evolução das mesmas? Bom, a realidade em Moçambique, embora em termos de desenvolvimento seja um pouco diferente, mas digamos que as questões básicas são as mesmas. E nós não vemos, de facto, não tem acontecido, pelo menos para já, esse tipo de aproximação, que é um banco ou uma seguradora comprar para, no sentido de extinguir uma fintech. Até porque, como voltámos a dizer, as fintechs em Moçambique são, de facto, ainda, digamos, startups, se quisermos o termo correto. Basta referir o seguinte, e já vamos conseguir tratar desse tema. Não há uma única fintech legalizada ou licenciada em Moçambique ainda neste momento. Portanto, nós não podemos dizer que temos, de facto, uma fintech com milhares ou com centenas de milhares de clientes, que tenham um peso ou que tenha, digamos, um valor que seja interessante. A tentar surgir, acabou tendo de parar por causa de alguns defeitos ligados à regulação, que é o que vamos tocar. Pronto, já vamos tratar desse ponto. Mas por isso é que eu estou a dizer que ainda, se calhar, não existe aquela maturidade de mercado que possa ser uma ameaça ou um sentido de complementariedade a um banco que o banco toma a decisão de comprar. Agora, tem-se assistido, de facto, e acreditamos que cada vez mais, há uma aproximação para desenvolvimento de produtos para complementar. Portanto, é esse o caminho, é a complementariedade entre um serviço tradicional, com uma base de clientes grande, alargada, que a banca tem, e a capacidade, de facto, se calhar, de criar processos mais simples, mais digitais, que uma fintech pode trazer para o banco e colaborar e ter aqui depois vários modelos. Um modelo pode ser pagar o projeto e a fintech continua, faz outros, ou pode ser um modelo de share revenue, portanto, em que há digamos, uma distribuição. Qual é o modelo desejável? O modelo desejável, eu acho que depende muito de cada estrutura, de cada modelo de negócio, de cada fintech. Eu acredito que, neste momento, muitas das empresas de raiz tecnológica têm muito trabalhado no modelo de venda. Isto é, eu faço um produto, faço um site, faço uma app, vendo, ganho o meu dinheiro e depois faço outra a seguir. Mas eu penso que isso vai mudar. Num conceito de fintech, de facto, a mudança tem que ser uma mudança sustentada em termos de rendimento sustentado ao longo do tempo. Portanto, haver um share revenue, haver uma divisão de receitas, ou em vez de facto haver um pagamento à cabeça. Esta é a nossa perspectiva em termos genéricos. Pois, eu perguntava também quem é que está a criar as fintechs, as insurtechs em Moçambique, porque isto também acaba determinando a sua forma de penetração. São já os serviços tradicionais que estão a tentar inovar, ou são as startups, alguns jovens que tentam colocar estes serviços no mercado? Temos os dois tipos. Neste momento assistimos e temos registros desse facto, que é, de facto, empresas novas que são impulsionadas por jovens com ideias inovadoras e que tentam ir para o mercado, desenvolver e lançar um produto para o mercado. E desenvolver esse produto em Moçambique.
Temos vários casos desses, mas também estamos a assistir, especialmente nos últimos 12 meses, talvez no último ano, o aparecimento de algumas empresas estrangeiras que estão a querer vir para o mercado, já trazendo a tecnologia feita, trazendo já uma base de clientes noutros países e querer conquistar mais algumas centenas ou milhões de clientes em Moçambique. Temos dois casos. Dr. Hélder Bovano, olhando para este último aspecto trazido aqui pelo engenheiro João, temos algumas fintechs internacionais que estão a interessar-se cada vez mais pelo mercado moçambicano, se calhar seja pelo grande gap de pessoas que precisam de serviços financeiros e ainda não estão a poder ter acesso. Isto é bom para a evolução do nosso mercado das fintechs, tendo em conta que as que entram no país são, se calhar, as que já têm credibilidade lá fora e estão aqui como uma forma de expandir os seus serviços. Eu acho que, pronto, sem estarmos ou estar contra a entrada de fintechs de outros países, porque é importante para dinamizar o mercado, é importante reconhecer que se fossem as fintechs moçambicanas a estarem na linha da frente, o país saía a ganhar, não é? Nós sabemos qual é que, se olharmos ao exemplo da Nigéria, que recebeu, tem algumas fintechs que valem acima de $1 bilhão. Este investimento acaba também tendo algum impacto na própria Nigéria. A Nigéria está-se a posicionar, está a criar cidadelas tecnológicas, está a haver muito investimento em startups, porque uma história do dono de uma Facebook é diferente de uma história do dono da Biscate, que é o Tiago, que nós conhecemos e podemos falar e pode aparecer, e se calhar vai aparecer nos projetos aqui da Mostec. Ele tem um toque. O Tiago estava, por exemplo, há 2 semanas no Tofu e está ali e comunica com aquelas pessoas. Portanto, há um impacto para além do próprio produto financeiro. Há um outro impacto socioeconómico que se tem que criar. Portanto, eu gostaria que comandassem, as primeiras a surgirem, as primeiras a serem licenciadas em Moçambique, fossem fintechs nacionais, porque estes técnicos que vieram do Esquitem, que vieram da Universidade Eduardo Mondlane, vão servir de inspiração para estes jovens que hoje entram para estes cursos. Os caminhos indicam para esse futuro ou para o contrário? Temos que trabalhar todos e a STV já está a fazer isso em convidar-nos. O FSD assume quase que esta liderança, trabalha em conjunto com a Fintech MZ e temos todos que trabalhar e temos que pensar que se nós não fizermos vai acontecer isso que estávamos aqui a dizer. Vai haver uma empresa em Moçambique que vai chegar e vai ter 4, 5 milhões de utilizadores, mas que depois o dono não é o Hélder Bovano, não é o João Gaspar, que possa até chamar e falar para este programa. Então, isto para mim é mesmo por aí, é uma questão também de patriotismo. Colocava aqui 2 posições, é verdade que agora coloca esta questão de patriotismo, disse que esta partilha de experiências seria importante se houvesse uma entrada com algum fluxo, se calhar mais agressivo, para o mercado nacional. Haveria uma partilha de experiências e poderia isto contribuir para a evolução das nossas fintechs. Mas o que eu quero saber é até que ponto isto significa uma oportunidade, até que ponto isto significa uma ameaça, tendo em conta os passos que estamos a dar e a velocidade destes passos rumo a um país onde as fintechs têm o seu lugar. Disse o engenheiro João que estamos ainda a começar, e não é realidade de Moçambique apenas, mas ainda estamos muito crus, diga-se assim. Não, há uma coisa que é curiosa. Moçambique foi, se não me engano, o terceiro país em África a lançar uma sandbox regulatória, há 3 anos atrás. Mas hoje, e há 3 anos atrás, quando olhávamos para os relatórios de investimento em fintechs, alguns dos países que hoje lideram, como a Nigéria, que em 2019 recebeu cerca de $800 milhões em investimento para fintechs locais, o gap entre nós e a Nigéria não era assim muito grande. Eu me recordo de ter alguns encontros com algumas das pessoas que estão a trabalhar neste setor e falarem, por exemplo, de algo que o João, se calhar, depois até vai trazer, que é o Open Banking, que quer dizer
que os dados bancários, as transações que nós fazemos, não são do banco, são nossas. Portanto, eu é que sou dono de tudo aquilo que eu faço do ponto de vista de dados numa instituição financeira. Portanto, é sem dúvidas importante olhar para este impacto que as fintechs trazem. Pois, vamos voltar para Portugal. Dr. João Freire de Andrade, Portugal é um país bastante fértil devido a esta questão da literacia tecnológica. Houve este movimento desse lado quando começaram a surgir as fintechs de empresas de outros países, vendo a velocidade lenta que havia, se é que houve, de tentar investir em Portugal, e até que ponto isto significou oportunidade e até que ponto isto significou ameaça, porque há aqui, no fundo, esta conclusão de que acaba valendo para os dois lados. O mercado aprende e também pode-se perder alguns investimentos pelo fato de a empresa que está a atuar ser de fora. É assim, para ser muito sincero, eu acho que tudo o que aqui foi dito faz todo o sentido, mas demora tempo. Portanto, não vejo como ou um ou outro. Não dá para pensarmos em curto, médio prazo? Acho que temos que ter um action plan, um plano de ação para o curto e para o médio, mas com uma boa visão de longo e não precisar, não estar nervoso com os resultados no curto prazo. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, empresas estrangeiras e empresas nacionais. Se for uma empresa estrangeira cá, acaba por ser bom porque as pessoas aprendem com as metodologias, aprendem com os processos, já fizeram uma vez e mais facilmente vão levantar capital, se calhar até dos investidores dessa empresa, se tiverem sido bons empregados que descobriram boas oportunidades naquele nicho de mercado. E isso é interessante. Portanto, não vejo isso como negativo. Portanto, o capital ou as empresas que vêm para cá emprestarem ou, no fundo, trazerem know-how e boas metodologias é interessante. Nós pensarmos o efeito que a Rocket Internet teve em Berlim, em que empregaram milhares e milhares de pessoas com processos de criação de empresas, ajudou muito depois a fazerem uma segunda geração de founders que no fundo acabaram por utilizar essa metodologia, esse know-how e fazerem coisas muito mais originais. No caso português, eu acredito que este desenvolvimento tem acontecido a par e passo. Portugal é visto como um país muito interessante, com boa qualidade de engenheiros, com boa qualidade de vida, boa qualidade de tempo, um país pacífico e, portanto, alguns referem-se a Portugal como a Califórnia da Europa, por estas características todas que acabei de referir, e lá está, e para os países europeus bastante mais barato. Portanto, os salários médios em Portugal são muito inferiores se for a Inglaterra, a Suécia, a Alemanha, e, portanto, acabou por ser um bom sítio para atrair talento e empresas virem cá, mesmo não fosse abrir, mesmo não fosse tentarem conquistar o mercado, fossem criar centros de desenvolvimento. E isto foi bom para criar founders e know-how. Obviamente que se puder ser uma empresa nacional, isso ajuda. E as histórias de sucesso que o Helder refere são muito importantes para fazer essa criação. E pronto, isso aí é muito importante. Por fim, fintechs, a tentar conquistar o mercado, o seu produto, em Portugal isso é muito frequente. É muito rara a empresa portuguesa business to consumer, porque o nosso mercado é pequeno. Nós somos só 10 milhões de habitantes, não muito capitalizados para a média europeia. É mais normal nós vermos uma Revolut a vir para Portugal e abrir um neobank do que ver uma fintech portuguesa a montar um neobank. Ok? Portanto, estes bancos digitais, mesmo o exemplo do Open Banking que o Helder referia, houve uma empresa recentemente adquirida pela Tink que tinha operações cá em Portugal e, portanto, se calhar o maior banco ou um top 3 de bancos portugueses estava a cooperar com essa fintech e não estava a cooperar com uma fintech local para esse efeito. E, portanto, também há aqui algumas temáticas que é importante, lá está. Mas pronto, nós vivemos num mercado aberto e, portanto, as fintechs têm que lutar umas contra as outras, diversificar-se, ter ofertas únicas e fatores únicos que tragam essa vantagem. E, portanto, não vejo como mau capital estrangeiro entrar, empresas estrangeiras entrarem. Acho que há espaço para todos, porque lá está. A grande fatia está nos incumbentes, está nos players tradicionais que estão a fazer as coisas devagar. E, portanto, sempre que uma fintech entra, eu dou o exemplo do Number 26.
um neobank, neste caso é um challenger bank alemão, que trouxe, por exemplo, o digital onboarding. Portanto, massificou isso, tornou isso mediático e isso ajudou até a puxar o caso internamente com o Banco de Portugal a nível regulatório, porque os bancos portugueses, por causa do aviso 5, artigo 18, não podiam abrir contas digitalmente. Ajudou até a mudar a regulação e no final do dia todo o ecossistema, todos os clientes, mesmo os incumbentes, foram positivamente contaminados por estas novas experiências digitais e, portanto, todo o setor melhorou. Portanto, acho que há espaço para todos, mas é importante ir sedimentando e apoiando os empreendedores locais, porque isso é que vai criar as histórias, isso é que vai criar confiança, isso é que vai criar que investidores que investiram nesse capital ganhem dinheiro e possam investir noutros, os próprios empreendedores ganhem dinheiro e possam eles próprios, com a sua experiência, com o know-how que têm do mercado local, moçambicano, seja de recrutamento, seja de fazer produtos, seja de lidar com o regulador, eles são os mais equipados para poderem fazer empresas de sucesso. Pois, tocou aqui num aspecto fundamental, este aspecto de confiança. É verdade que tudo depende do conjunto de literacia que temos e dos serviços que vão sendo prestados até o surgimento de uma nova coisa. Como é que se trabalhou esta questão da confiança desse lado, sobretudo olhando para estas fintechs do estrangeiro? Como é que se trabalhou a consciência das pessoas para que elas percebessem que colocar dinheiro num banco ou numa fintech estrangeira não era um desperdício, não se corria riscos de perder tais capitais? É assim, eu acho que há bancos que são bons, há bancos que são arriscados, há fintechs que são boas e há fintechs que são arriscadas. Eu acho que lá está, essa literacia que refere é muito importante e daí também algum papel do regulador para garantir que há mínimo condições e alarmísticas para se identificar empresas que operam bem. Quer dizer, não precisamos de ir muito longe. Aqui na Europa, a Alemanha tinha uma empresa que era a Wirecard, que fez uma fraude global e realmente gerou perdas a muitos players por causa disso. E, portanto, não podemos, só porque é uma fintech, achar que é interessante. De qualquer das maneiras, e daí também o papel do regulador e dos auditores. Mas de qualquer das maneiras é assim, tipicamente as fintechs para poderem operar e de terem licenças para poderem ter o dinheiro dos clientes, poderem emprestar, poderem vender seguros, já têm que cumprir com uma série de normativas que, em teoria, e as boas práticas indicam que devem ser proporcionais. Não faz sentido exigirmos os mesmos rácios de capitais, o mesmo comprimento normativo a uma fintech que exigimos a um banco ou uma seguradora, porque efetivamente o risco não é o mesmo, portanto tem que ser proporcional e a fiscalização, lá está, pela volumetria, pelo risco que isto apresenta em termos sistémicos é muito baixo. E, portanto, efetivamente, mas eu não sou contra a regulação. Acho que deve haver uma camada mínima de regulação que permita alguma confiança em quem está a colocar. Agora, o cliente final, eu acho que o cliente final é muito puxado, não é por ser uma fintech, é pela conveniência. As pessoas usam as wallets, usam M-Pesas, M-Wallets, M-Cells, porque basicamente são úteis, são práticas, é fácil fazer o onboarding, muita gente tem, portanto, portanto eu diria que a utilidade é provavelmente o maior fator. Pois. Muito obrigado, engenheiro João. Como lidar com o risco neste ambiente em que queremos que as fintechs estejam de fato connosco? Sem dúvida que o princípio da regulação do risco passa por estabelecer regras no acesso ao licenciamento das atividades. Em qualquer atividade económica tem que haver regras. E há, de facto, leis para supervisionar e para licenciar essas atividades económicas. No setor financeiro e no setor das fintechs em particular, também tem que haver umas regras mínimas, mas conforme disse o João, as regras têm que ser proporcionais ao risco. E aquilo que estávamos aqui a discutir, ou a falar há pouco, era, de facto, não se pode pensar que um risco num setor financeiro, são todas as entidades, representam um risco sistémico. O que é um risco sistémico? É o risco de um banco ou uma entidade desaparecer com o dinheiro que as pessoas têm nesse banco e isso causar impacto em toda a economia de um país. Ora, é um facto que isso num grande banco, se fosse um banco que acontecesse isso em Moçambique, ou numa M-Pesa, era um risco extremamente grande e o impacto era com certeza muito elevado. Agora, uma fintech que está a começar a sua atividade, que tem centenas de clientes, ou mesmo 1 milhar de clientes, com volumes de transações muito baixos,
não representam um risco sistémico tão grande quanto um banco. E, portanto, não deve ser regulada com o mesmo nível de patamares e com o mesmo nível de obrigações que um banco deve ter. E o risco tem um bocadinho a ver com isto. De facto, pode-se correr risco, sim. Quando nós entregamos o nosso dinheiro a terceiras entidades, estamos sempre a correr o risco. Agora, esse risco tem que ser mitigado com base em conhecimento, com base em literacia, com base em informação, para as pessoas poderem, de facto, estarem mais tranquilas e perceberem que o risco que correm é um risco mínimo, ou quase inexistente neste caso. Tendo em conta o nosso nível de literacia agora, esta é uma mata fácil de trilhar? Não é, faz parte também do processo, faz parte do caminho. Portanto, temos de trabalhar na inovação, temos de trabalhar na interoperabilidade, que é um tema também que não falámos aqui, em que poder fazer transações com qualquer entidade financeira, ao mesmo custo que eu faço com a minha entidade financeira. Isso é um desígnio que todos os países que têm tido um grande desenvolvimento nestas áreas financeiras têm adotado. Portanto, esta interoperabilidade efetiva entre qualquer tipo de conta. Isso é um caminho. Um outro caminho também é, de facto, no acesso à tecnologia. Portanto, estamos a falar nas infraestruturas digitais que o país tem que também crescer, não só a energia, mas também a questão do acesso a baixo custo, acesso a 3G, acesso a dados, para poder suportar novos serviços. E o quarto, e não o último caminho, é com certeza a literacia. Também temos de trabalhar nisso. O Helder referiu há pouco um dado muito interessante e, de facto, está no relatório do Finscope 2019, que é as pessoas neste país recorrem muito a conselhos. Portanto, eu aconselho-me com um amigo para perguntar se devo fazer um seguro, se devo fazer um empréstimo, qual é o melhor banco para fazer um empréstimo. E, na realidade, aqui vemos que estas pessoas de baixa renda, que têm que ainda não têm acesso a muitos serviços financeiros, aconselham-se através de entidades locais. De facto, são os pontos-chave para, de facto, dinamizarmos também este potencial de abertura de contas, de acesso a serviços financeiros. Portanto, eu diria que há aqui vários caminhos ou vários processos que confluem para o caminho, de facto, da digitalização e da inclusão financeira que todos nós pretendemos. Vamos aproveitar os conhecimentos económicos aqui do Dr. Helder Bouvane. Como lidar com o risco, tanto para a própria fintech, quanto e principalmente para o cliente, para o investidor, versus este problema de literacia financeira? Como meus colegas disseram, é preciso ponderar o risco. Não é? Normalmente só avaliamos o risco de fazer, mas não avaliamos o risco de não fazer. Em Moçambique, estamos com um nível de exclusão que ainda é elevado, acima dos 40%, portanto, e nós temos que alterá-lo. E nestes últimos anos, como viemos a dizer, as carteiras móveis contribuíram para isso. Portanto, também teve que se assumir um risco. Se calhar, a minha pergunta seria, as pessoas lidam facilmente com uma conta bancária ou com uma carteira móvel? Entendem facilmente ou não? Porque podemos trazer a questão da literacia financeira, mas uma das coisas que as fintechs fazem é tentar explicar para ser relevante, porque estão a vir oferecer uma alternativa. Então, tem que lhe convencer que vale a pena fazer o seguro. Portanto, se for a ver a publicidade que anda aí de uma das seguradoras, ela sobre um produto de Chitique, de seguro de Chitique, ela tem que deixar explicar, que às vezes não nos é explicado do mesmo jeito quando vamos abrir... Vamos mexer o computador no ATM. E quando temos que assinar todos aqueles documentos, duvido que as pessoas leiam. Então, o que estamos aqui, o que eu estou aqui, que eu defendo é que sim, é preciso sim ponderar esse risco, mas como o João também disse, não representa de nenhuma forma um risco para o mercado financeiro. Se as fintechs, pelo menos que temos visto, se lançarem e trabalharem para este mercado, vai ainda levar muito tempo para elas chegarem lá. Pronto. Engenheiro João, e a questão do investimento em Moçambique nas fintech, como é que está? Está mal. Está mal. Está mal. Basta pensarmos no seguinte número. No ano passado, 2020, no mundo inteiro, houve um investimento de cerca de 105 bilhões de dólares em fintechs. 105 bilhões? Bilhões de dólares, sim. 1.000 milhões de dólares em fintechs. Investimento, portanto, de investidores. Teve
Moçambique teve zero, pelo menos os números que nós temos. Não. Em termos de fintech direto, não conheço nenhuma que tenha levantado algum tipo de capital, a troco de ações. 105 bilhões, Moçambique não teve nada. Não. Nigéria deve ter tido alguns bilhões, penso que 2 ou 3 bilhões desse capital, só para subsidiar, só para entrar em participações de empresas fintechs para dinamizar projetos em vários estados de desenvolvimento, desde Seed Fund, a Séries A, Séries B, portanto, vários níveis de investimento que são feitos. E na Tanzânia também, no Quênia também estamos a assistir a isso, a África do Sul também não se fala, é dos países mais desenvolvidos nessas áreas também, mas de facto temos que atrair essa capacidade de investimento para Moçambique. Temos que atrair nos dois sentidos, isto é, criar bons produtos no país que sejam minimamente prováveis, os chamados Minimum Viable Products ou Proof of Concepts, que é ter um mercado mínimo para demonstrar que esse produto é viável e depois mostrar esses produtos, essas empresas ao exterior, para, digamos, poder atrair esses investidores. Mas também temos que trabalhar noutras áreas e aquilo que costumamos referir é que trazer só investidores para o país não é só trazer esse investimento, mas também temos que lhe dar condições para eles poderem exportar os dividendos desse investimento que se fazem. Porque neste setor das fintechs é um setor muito em crescimento em todo o mundo e há de facto um grande rollover em termos de investimento, retorno de capital, lucros digamos, reaproveitar esses lucros para reinvestir noutras empresas. E, de facto, nós temos que criar condições não só de importar esses investimentos, de criar condições para eles venham para o país, mas também dar condições para que, quando eles querem sair, poderem sair facilmente e poderem, se calhar, investir novamente numa outra empresa, até em Moçambique. O que é que faz com que este financiamento não chegue? É a qualidade dos nossos serviços? É a nossa capacidade de convencer os investidores? O que é que está a falhar? Eu não diria que não temos capacidade de convencer os investidores ou que os nossos produtos não são bons. Atrativos. Não são atrativos, pelo contrário. Eu acho que há aqui questões, desde logo do ponto de vista regulatório, ou regulamentar, que ainda não estão completamente tratadas e que, de facto, criam aqui algum obstáculo a fazer-se investimentos em empresas que não têm licenças, por exemplo. É um processo mais difícil de convencer os investidores. Por outro lado, há também que vender um pouco essa capacidade e esse know-how que existe no país. E, de facto, isso é notório. Nós temos excelentes engenheiros, excelentes profissionais de desenvolvimento, temos excelentes produtos feitos em Moçambique e que até, inclusive, já ganharam prémios no estrangeiro. Portanto, falta agora, de facto, este passo, que é fechar o ciclo da área de regulamentação, de licenciamento, não só específico para as fintechs. Nós temos aqui uma aproximação que é, de facto, quando se fala nesta regulação tem que ser em 3 níveis, ou tem que ser, se calhar, em 3 frentes. Uma primeira que tem a ver, de facto, com regulamentação específica para as fintechs, que ainda faltam algumas, para poder aprovar e licenciar esses serviços, nomeadamente como áreas de estratificação de acesso a contas bancárias, o chamado TAIA QIC, que o Banco Central está neste momento a desenvolver, as próprias áreas de supervisão, definir muito melhor os serviços e os níveis em termos de prestadores de serviços de pagamentos, no caso das fintechs, são áreas que ainda estão a decorrer. Depois há que trabalhar também na regulamentação mais ligado a nível geral do setor financeiro. E aqui chamamos, por exemplo, as questões da interoperabilidade, que já falámos há pouco, as questões do Open Banking, poder ter acesso aos dados de terceiros. Exemplos, por exemplo, não faltam no mundo inteiro, que é fintechs que ganham mercado, conquistam mercados com produtos inovadores, fazendo uma intermediação entre o cliente e a banca. Pois. Por exemplo, neste momento, se nós quiséssemos uma fintech em Moçambique que permitisse pôr num portal o acesso a todas as contas bancárias que nós temos, não é possível, porque não está regulamentado. Porquê? Porque não é possível uma terceira entidade aceder aos dados bancários que são do cidadão. Isto estamos a falar de Open Banking. Por exemplo, na Europa é obrigatório os bancos abrirem o acesso a esses dados. Na Nigéria foi implementado em fevereiro deste ano um template pelo Banco Central em que de facto torna também obrigatório o Open Banking. Em Angola, por exemplo... A Nigéria é um exemplo a copiar, pelo que se está a dizer. Em Angola teve a haver uma lei que define que um emissor de moeda eletrónica que quer implementar-se no país tem que, à partida, ser interoperável com todos os sistemas interbancários e com todas as outras carteiras móveis. É obrigatório pela lei. Aqui isso ainda não é. Portanto, há que trabalhar nessa segunda frente, que é a regulamentação para o setor financeiro. Por outro lado, e também não menos importante, é a abertura
é a abertura, de facto, à possibilidade de utilização de serviços tecnológicos fora do país. Estamos a falar de cloud services, por exemplo, alojamento de serviços em servidores que estão fora do país. A lei moçambicana não permite no setor financeiro e isso também gera aqui algum entrave em 3 níveis. Na segurança, porque, de facto, ter um data center em Moçambique não é tão nível de resiliência tão alta como, de facto, se calhar alguns prestadores de serviço em cloud. A nível de acesso à inovação, dou-lhe só exemplos, blockchain, inteligência artificial, machine learning, são ferramentas que estão embebidas dentro dos provedores de serviços em cloud. Se nós não os pudermos utilizar para desenvolver os nossos produtos, não, com certeza que não vamos importar a tecnologia para montá-la dentro das nossas empresas e desenvolver. Portanto, isso está disponível. Temos que ter acesso também a isso. Por último, só para acabar, o terceiro é, de facto, os apoios financeiros. E aqui os apoios financeiros, e isso toca na sua pergunta, foi por aí que começamos, é não só a importação dos capitais, mas também trabalhar em apoios do Estado para permitir, se calhar, alguma isenção de impostos, alguma flexibilidade na exportação. O seu modelo de apoio não é só dando dinheiro, mas pode ser também criando algumas facilidades. Dr. Hélder Bovan, este aspecto que aqui levantávamos de em Moçambique existirem várias fintechs, entretanto não haver investimento para motivá-las, cria o risco real de perdermos estas ideias para outros países. Por exemplo, já vimos algumas iniciativas de moçambicanos que acabam sendo desenvolvidas onde há mais oportunidades de investimento, oportunidades de penetração, do que aqui no país onde o meio ainda é um pouco difícil. Existe este risco real de continuarmos a perder boas ideias. Pergunto isto porque sei que o FSD trabalha com investimento e tem com certeza algo a dizer. Sim, para mim o maior risco é nós, para além de perdermos estas ideias, ir a resolver, resolver os nossos problemas, mas em outros países, não é? O que mais me preocupa é mesmo isso, porque temos algumas fintechs que surgem, que estão no mercado, e se não forem licenciadas, estas fintechs vão ter que se internacionalizar. E temos ideias que são únicas. Foi em Moçambique um dos primeiros mercados em que surgiram plataformas para a identificação, digitalização de vendedores informais ou de biscateiros, se calhar é o termo mais correto. Foi em Moçambique que foi testada uma das primeiras, ou se calhar pelo menos um dos primeiros países, a ser testada uma solução tecnológica, uma solução de registro, formação de grupos para grupos de poupança. Então, há outras ideias que nós vamos vendo. Agora, se estas soluções que deveriam contribuir para resolver os nossos problemas não puderem ser lançadas ao mercado, elas vão para outros países. Por outro lado, há este volume de investimento que o João aqui mencionava, que vai cair em outros países. E já estamos a ter no Malau, este último relatório já indica que Malau está a receber um bom investimento para techs, há um bom número de investimento também a cair na Tanzânia, que depois vai cair na Namíbia, que antes dizíamos que era por causa do volume, não é? Nós somos um país pequeno, a nossa população é reduzida, mas já estamos a ver na Namíbia. Países menores a receber este. Suazilândia também já ali a coçar, e há pouco tempo eles vieram ter connosco para aprender. Para ter alguma experiência. Exatamente. Mas eu coloco a mesma questão que colocava aqui ao engenheiro João Gaspar. Este é um problema nosso de qualidade ou nós estamos a conseguir chamar a atenção dos investidores para cá virem, ou é mesmo um problema de regulação que está ali a falhar? Temos que acelerar, temos que tornar-nos mais apetecíveis para os grandes investidores e também temos, por outro lado, que ter investidores locais, algumas das grandes empresas que quando falava de é bom se comprarem ou não, se calhar em vez de tentar lançar um produto sem ter uma estrutura ideal para gerir aquilo pela sua magnitude, que é muito pequena, se calhar é melhor fazer parceria e apoiar esta empresa nacional a surgir, ter uma participação. Que argumentos para convencer os serviços tradicionais a apoiar estas iniciativas digitais? Voltava
para mim é uma questão de temos um setor informal que é muito grande. Este é apenas um mercado não servido, não é porque as fintechs estão a roubar o mercado já existente, não é? É uma oportunidade até das tais instituições financeiras grandes aprenderem desta parceria com estas fintechs para que amanhã possam até ter acesso a estes consumidores, não é? Que hoje não são servidos, por exemplo. Exatamente. Então, e dou-lhe um exemplo, né? Uma das áreas das fintechs que cresce mais é hoje o crédito em forma de produtos, mas com o registro, portanto, com onboarding, como falava o João, recolhendo todos os dados desta mamana que está sentada em choque, que tem uma pequena barraca, recolher todos os dados, o que é que ela compra, onde é que compra, e dizer, senhora, não precisa de sair para ir ao armazém, eu vou lhe trazer os produtos e a senhora vai vendendo. Concentre-se apenas na venda. Eu lhe dou em forma de crédito, em forma de consignação. É um produto financeiro que está a crescer em África. Responde às nossas necessidades, porque estas senhoras não têm acesso ao crédito. E depois têm que gastar em várias outras frentes. Pois, Dr. João Freire de Andrade, duas questões. Como está a questão de investimento aí desse lado? Qual é que é a experiência a partilhar, do ponto de vista de captação destes mesmos investimentos, e introduz um novo fator para começarmos vendo como é que as dinâmicas foram na Europa e em Portugal, depois olharmos como é que podemos fazer aqui. Falo do aspecto da regulação. São estes dois fatores, investimento e regulação. Obrigado. É assim, respondendo às perguntas, começando por Portugal, criar este ecossistema de investimento demorou algum tempo. Okay? Nós estamos numa fase que há muito capital disponível, especialmente em geografias como quem tem moeda euro ou dólar, porque os bancos centrais têm feito quantitative easing, portanto, injetarem dinheiro na economia na sequência da crise, e estamos num longo período em que as taxas de juros até estão negativas na Europa e, portanto, vivemos num cenário em que ativos financeiros alternativos, por exemplo, o venture capital, portanto, o capital de risco que depois está especializado para investir em fintechs, tem muito acesso a capital. Portanto, nós neste momento vivemos em Portugal uma situação sem precedentes em termos de capital disponível para investir em empresas, sejam os venture capitals portugueses, que entretanto ou evoluíram de business angels e entraram, ou são corporates que montaram os seus corporate venture capitals, ou são venture capitals orgânicos que se foram montando. Nunca tivemos tanto capital local, mas também investidores internacionais a olhar para Portugal. Isto é o resultado, e estamos a colher os frutos de 10 anos de trabalho, em que se calhar havia poucos investidores, havia alguns business angels pouco qualificados, em que o próprio governo também entrou como operador e começou a investir e de alguma forma também a tentar suprir falhas de mercado. Também houve aqui alguma mutualização do risco, isto é, a criação de fundos como o 200M, que no fundo cada euro que era colocado por um investidor privado, eles metiam outro e davam a opção de compra dessas ações mais à frente ao investidor. Portanto, se corresse mal, eles ficavam com as perdas, mas se corresse bem, davam ao investidor. Portanto, era um incentivo para estes players, estes investidores com know-how e com talento entrarem. Mas é assim, o que foi aqui dito de as empresas necessitarem de internacionalizar, empresas de portugueses abrirem logo fora de Portugal para tentar agarrar um mercado mais proeminente, isso é normal. Os unicorns que se fala português, Talkdesk, empresa sediada em São Francisco, fundada por portugueses, e hoje em dia depois voltaram para trás e montaram cá os call centers, mas começaram lá. Farfetch, empresa sediada em Londres, que fez o IPO em Nova York. Depois é que vieram cá montar cost centers digitais, etc. O primeiro unicórnio que nós temos mesmo português montado em Portugal é uma fintech e é a Fidzai. Todos os outros são de founders portugueses. Portanto, essa necessidade nós há 10 anos estávamos a sentir. Agora, felizmente, temos outras que estão a seguir esse trajeto e que já têm condições locais. Mas eu não vejo como necessariamente mal os empreendedores montarem soluções que sirvam o mercado nacional e o internacional logo desde raiz. Uma ambição regional, pelo menos, para a SADEC ou alguma coisa deste género é bom. Depois o João também estava a dizer que, o João Gaspar estava a dizer que às vezes a falta de regulação é um problema, mas também pode ser uma oportunidade. O exemplo de muitas empresas, mesmo a Tink, a True Layers, a Plaid,
a Figo na Alemanha, que são agregadores de contas, cresceram muito porque ainda não havia a regulação do PSD2. Portanto, eles faziam isto por screen scrapping, tentando ter todas as normas, mas era um buraco na lei e, portanto, isto permitiu que não se fosse só buscar conta de pagamentos. Portanto, às vezes até estes cinzentos de regulação é aquela coisa de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. É exatamente o mesmo copo, mas vemos com oportunidade ou não. E muitas das fintechs portuguesas, lá está, por não termos um grande mercado, também tentam evitar ter uma licença e servem players com licenças. Eu vou-vos dar um exemplo. A Habit Analytics, que vende seguros, começou só com uma layer tecnológica. Portanto, era só um tubo informático entre quem tem o risco, que é a seguradora, e quem coloca o risco. Neste caso, imaginem empresas telefónicas, empresas de eventos, empresas de viagens, etc. E a pouco e pouco, quando ganharam volume e conseguiram monetizar aí, foram avançando e agora já têm licença de mediador. Portanto, não é necessariamente mau fazer isso. A própria Lovis, fundadores portugueses, começou em França porque era um mercado maior, monetizou lá, levantou lá capital e agora está a conquistar o mercado nacional. Portanto, estes movimentos, cada empreendedor tem que perceber o que faz. Agora, é claro, é bom criar essas condições e a ideia que o João deu a nível de impostos, quer dizer, há incentivos extremamente interessantes, vejam o caso inglês, de quem investir em startups, o seu IRS, portanto, o seu imposto sobre rendimentos singulares, ou mesmo nas empresas, no caso do CIFID cá em Portugal, quem tem resultados positivos, se investir em fintechs, recebe um rebate fiscal, portanto, não tem que pagar o IRC ou o IRS em montantes astronómicos, 82,5%. Portanto, cada euro que eu tinha que pagar de impostos, se meter numa fintech, já tenho que pagar menos 82 cêntimos ao Estado. Neste momento temos de investir mais numa regulação vamos dizer, de força, de impulso para o surgimento ou para o avanço das fintechs e não muito numa regulação como tem sido aqui em Moçambique, de olhar para as iniciativas como uma fonte de renda para o Estado. Sim, sem dúvida. Eu acho que há aqui uma equação que é do género. Se nós vamos tentar, imaginem, nasce uma criança. Essa criança tem problemas, precisa de ir para uma incubadora. E o ecossistema, em específico de fintech, que exige regulação, exige confiança do cliente final. Isto não é um marketplace, não é um local em que eu encontro, imaginem, estavam há bocado a falar do pescate, é um bocadinho mais, eu não estou a pôr o meu dinheiro, não estou a arriscar. Tenho que usar a aplicação, tenho que conseguir adquirir o cliente, mas pronto, não há aqui um risco financeiro associado. Pois. E, portanto, é preciso aqui nós cuidarmos um bocadinho do ecossistema e nutri-lo de forma quase para que ele depois artificial. Consiga andar. Crescer. E quando crescer, reparem, um adulto já rende bastante. Mas os bebés talvez ainda temos que cuidar deles. Dr. João Freire de Andrade, quando falamos há pouco, disse-me que teria um compromisso. Muito obrigado pela sua participação aqui neste painel da Mostec. Espero vê-lo das próximas vezes. Estamos juntos. Obrigado. Seguimos por cá, ficamos com apenas 10 minutos. Neste aspecto da regulação, ouvimos aqui e num aspecto concordam todos, é preciso que se olhe para a fintech como alguém que vai produzir e não como alguém a quem devemos cobrar logo no início. Mas que outros aspectos fundamentais tocar aqui na regulação? E uma pergunta que eu faço sempre quando estamos nestes assuntos: quem é que não está a fazer o seu papel? Bom, eu diria que se calhar não estamos todos a fazer o nosso papel que devíamos fazer. Isto é, não está o regulador, não estão se calhar também as fintechs, não estão nós enquanto individuais, não estamos em conjunto. Acho que este é um papel que tem que ser conjunto. Porque veja-se uma coisa, este setor, este setor das fintechs e do regulador é um bocadinho como o gato e o rato. Ou o rato e o gato. Isto é, a fintech é um rato, está a tentar explorar novos caminhos e o gato tem que vir atrás. E é de facto essa é a perspectiva que temos que ter. Não podemos pôr a regulação à frente da inovação, porque senão matamos a inovação. Nós temos que pôr a regulação a correr atrás da inovação. Isto quer dizer que nós já temos algumas fintechs que tentam surgir e são multadas por estar a exercer um serviço que é considerado ilegal.
Pois, não direi que são multadas, não tenho dados concretos sobre isso, mas na realidade são ilegais, porque em Moçambique a lei de base diz que se de facto não está regulamentado, é proibido fazer. E, portanto, há um risco que se corre, agora não é o risco do cliente, mas é o risco das fintechs, há o risco que se corre que é lançar um produto para o mercado sem ter uma licença. Então, por isso é que eu digo que, de facto, o regulador devia de ser mais permissivo, devia de regular e supervisionar estas fintechs estratificadamente, portanto, por níveis, e dar, de facto, um acesso a uma licença básica e permitir uma coisa muito simples. Imagine uma fintech numa área de pagamentos que é aquela mais imediata e, se calhar, que as pessoas compreendem melhor. Se calhar definir, ok, tem uma lei, tem uma licença que permite ter até 1000 contas ou até 10.000 contas e não pode fazer mais do que 1000 meticais de pagamento por cada conta. É uma licença. Mas para fazer logo, mas rapidamente tinha essa licença em 1 mês ou 2 meses e conseguir ir para o mercado, testar o seu produto. Está a ver? E depois, de facto, à medida que essa fintech fosse crescendo, teria que subir em nível de patamar, teria que obrigar a outros níveis de compliance e a outros níveis de supervisão. Por isso é que eu digo, há aqui um papel de rato e gato que tem que ser posto e que é assim que tem que ser feito para bem da evolução tecnológica e para bem da evolução financeira do país. Nós não podemos matar a inovação à partida. Nós temos que dar condições para, de facto, as empresas poderem aparecer e crescer. Eu conheço um banco digital que chegamos a mostrar aqui nos programas de Mostec TV que não está a avançar porque tem medo de ir para o mercado e depois ser sancionado o investimento ser em vão. Todas as 20 empresas que eu falei estão nesse caso. Não é? Pois. Dr. Helder, qual é o seu posicionamento sobre estes passos que devemos dar, do seu ponto de vista de regulação, tendo em conta que parece não estará a haver abertura para permitir que a criança, como dizia o Dr. João Freire, comece a caminhar e lá depois nós saibamos como fazer com que ela se comporte da melhor forma no mercado? Ok. O que eu acho é que, e como disse, ficamos neste debate do risco de fazer e o risco de não fazer. Eu acho que as fintechs surgiram aqui para ajudar a resolver um problema de acesso aos serviços financeiros. Portanto, se olharmos para esta perspectiva, então temos que dizer, vamos deixá-las testar as soluções que trazem e depois, se estas soluções, quando digo testar, fora até de um sandbox, lançar no mercado, porque já dissemos que pelo nível de risco que elas colocam, o nível de risco que elas colocam no mercado é muito baixo. Não se pode dizer que colocam um problema sistémico. A pergunta coloquei o engenheiro João. Quem não está a fazer o seu papel? Eu acho que é preciso haver um maior atrevimento de todos. Em especial os reguladores. Terão que ser um pouco mais permissivos, porque é isso mesmo que acontece neste âmbito das fintechs. Porque imagine que Moçambique tivesse dito que, quando falo das fintechs, trago as outras. Sabe que há países que proibiram o UBA, do operário e outros todos. Estes países também saíram a perder, não é? Por estas instituições não estarem lá. Há outros países que estão a estudar como é que vão trabalhar, como é que resolvem esse problema de regulação com relação ao Facebook. Mas tiveram primeiro que aprender e entender, porque primeiro temos que entender. Então, o sandbox é já um caminho, o regulador está a fazer este trabalho e é muito bom que isso exista, mas eu acho que terá que haver um maior risco, temos que assumir um maior risco para o bem daquelas comunidades que hoje nem têm acesso aos serviços financeiros. Agora, vai ter que ser ponderado, vai ter que ser caso a caso. Eu estou aqui a falar dos exemplos que conheço, que não acredito que representem um risco sistémico. Engenheiro João, tem 20 empresas na associação que estão aqui neste chove que não molha. Isto pode significar, mais uma vez, a perda de oportunidades de evoluir, de viajar com o mundo, ou nem por isso? Sim, a oportunidade, de facto, de vir para o mercado com soluções inovadoras nestas áreas. E essas empresas o que fazem é que socorrem-se do seu know-how para ir desenvolvendo outros produtos, se calhar num conceito mais fechado, para terceiras entidades, na tal venda de um produto, na venda de um software, e não se focarem, de facto, no aparecimento como um operador para um serviço de fintech, neste caso. Mas deixe-me dizer-lhe um outro ponto. Há também uma situação, e nós temos assistido a isso na associação muito no presente, que é a falta de know-how, a falta de saber como é que se deve aproximar do regulador. E de que regulador? Porque nós, neste país,
digamos, com o foco das fintechs e das insurtechs, podemos pôr 3 reguladores ou 4 reguladores em cima da mesa, que é o regulador dos serviços financeiros, o Banco Central, o regulador dos serviços do setor dos seguros, que é o ISSM, portanto, Instituto de Seguros de Supervisão de Moçambique, o regulador das telecomunicações, portanto, o INCM, e também o regulador das tecnologias de informação, o INTIC. Aqui a questão que se faz é, eu sou uma startup, sou um jovem, saí da faculdade, lembrei-me de fazer uma ideia que é vender, se calhar aquilo que o Helder estava a dizer, constituir aqui um sistema de microcrédito, mas entre fornecedor de um produto e um mercado regional, em que de facto não há aqui valores de dinheiro em jogo, mas há a consignação de produtos. Isto tem que ser regulado por quem? Qual é a licença que eu tenho que fazer o apply? A que licença é que eu tenho que me dirigir? A que regulador? Aquilo que a Associação está a querer fazer, e foi uma conversa que tivemos há muito pouco tempo com o regulador financeiro, com o Banco Central, e que esperamos pôr em prática, é criar aqui uma equipa entre 3, 4 pessoas, um representante de cada regulador e a própria Associação, e constituir um ponto de encontro, um ponto de encontro para, de facto, estas empresas novas que querem vir para o mercado exporem a sua ideia, exporem o seu produto, até mesmo, se calhar, antes de ver a empresa. E estas 4 pessoas fazerem um relatório no final da reunião e dizer, olha, o caminho a seguir para a regulação ou para você ser licenciado é este ou é aquele, ou não precisa de licenciar porque está a trabalhar por uma terceira entidade. Portanto, este é um apoio que nós queremos dar às empresas. Engenheiro João Gaspar, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado, eu. Mais tempo, é presidente da Associação Moçambicana das Fintech, o Dr. Helder Bouvane, economista e trabalha com o FST Moçambique, uma instituição que trabalha na inclusão financeira em todo o país. Estivemos também à conversa com o Dr. João Freire de Andrade, que é presidente da Associação das Fintechs de Portugal. Foi um prazer ter estado consigo. Até à próxima.